Fala pessoal, como vocês estão? Só de boa? Então é o seguinte, trazendo um conteúdo aqui um pouquinho diferente do canal, vou mostrar para vocês hoje como que eu desenvolvi essa tela aqui, essa composição, né? Utilizando HTML, CSS e JavaScript apenas, um pouquinho de JavaScript só, a gente ter esse resultado aqui. É um resultado bem simples, eu tirei a ideia de um canal gringo, que fez basicamente a mesma coisa, só que eu trouxe com o tema da Monster, porque lá tem as diferenças, né, de cores e das latas, de sabores, então achei bacana trazer e daria pra gente dar uma brincada aqui nas animações com as cores das latas, certo? Então a gente tem, vou até sair aqui de cena para vocês verem melhor. Então a gente tem essa composição aqui, a gente tem uma imagem de fundo, tem aqui o logotipo da Monster, é uma imagem, a gente tem a lata, tá? E a gente tem a etiqueta, são duas imagens diferentes. A etiqueta é uma imagem e a lata é outra imagem. E aqui embaixo a gente tem essas bolinhas aqui que vai, conforme a gente clica, ela vai trocar de cor ali, vai trocar a etiqueta o emblema aqui da lata. A gente tem essas cores aqui. Antes que alguém me pergunte, a cor preta não ficou bacana, tá? Com a forma que a gente vai criar aqui. Não ficou legal, ficou muito artificial. Não ficou uma coisa mais natural, então eu acabei removendo a lata, né? A lata preta, que é a tradicional da Monster, nessa composição aqui. Certo? Só para mostrar para vocês, ó. Aqui a gente. Deixa eu voltar. Não vai atrapalhar. Eu tenho essa pastinha aqui, Lata Monster, onde tem a pasta CSS que está vazia. Imagens, eu já deixei as imagens separadas. Vou deixar na descrição do vídeo o link para o repositório para quem quiser baixar. Já vai ter o projeto pronto lá. Mas quem quiser fazer junto, quiser baixar as imagens, pode entrar no repositório e pegar as imagens lá. Então, como vocês podem ver, eu tenho as etiquetas aqui, vou chamar de etiqueta, tá? Os rótulos, né, na verdade, e separados. Então, são todas imagens em WebP, eu converti aqui em WebP para deixar um pouquinho mais leve. A questão aqui não é ser performático nem nada do tipo, mas mais mostrar mesmo o conceito para fazer a animação ali por trás. A gente tem um logo e tem a lata, tá? A lata é transparente no fundo e é uma lata prata, sem emblema nenhum, sem nada por cima dela, um mockup mesmo que eu utilizei. Eu fiz aqui no Figma, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no Figma. Esses emblemas aqui, essas etiquetas, esses rótulos eu peguei do Pinterest. Acessei lá, então eu peguei algumas opções aqui, mas eu gostei mais dessa aqui. Então eu segui o mesmo padrão. Então ele tem aqui o logotipo na esquerda, né? Tem aqui essa parte aqui do meio. Tem as informações aqui nutricionais no lado direito. Então todas as imagens que eu utilizei nessa composição segue esse padrão. Para seguir, para dar o mesmo efeito ali na troca das imagens, beleza? Eu tinha pego outra aqui, mas eu gostei mais dessas aqui. E aqui só um detalhe também, a imagem em si, ela tem uma transparência aqui na parte de cima. Ó. Então a imagem ela vem um pouquinho mais, coloquei uma corzinha rosa aqui nesse caso, né? Envermelhado. Um pouquinho mais para cima, ela tem esse espaço vazio aqui, sem preenchimento, que é para dar esse efeito aqui, ó, não tampar a lata inteira, né? Ficar essa bordinha aqui, que geralmente tem essa bordinha aqui sem o rótulo preencher, beleza? Se eu quisesse fazer a mesma coisa embaixo, teria que também deixar uma parte aqui embaixo transparente, só para avisarem, só para avisar vocês. E talvez vocês mudem a imagem aí para fazer uma brincadeira aí. Então preciso tomar cuidado com isso aqui também para ficar igual aqui a composição que eu fiz. Beleza? Então vou fechar aqui. Acho que não tem muito mais detalhes para mencionar. A foto da lata eu peguei no Flickpick, se não me engano. Tá? É importante que ela seja transparente aqui. Aí você corta ela aqui bem rente ao tamanho mesmo da imagem. Beleza? Então vou fechar aqui para ficar mais limpo a minha área de trabalho e vamos bom na massa. Então, conforme eu vou mostrar aqui o projeto para vocês, eu estou com ele aberto aqui, ó. Então, a gente tem CSS, tá vazio. Então, eu tenho uma pasta aqui chamada CSS, dentro dele tem um arquivo chamado style.css, tem a pasta images com as imagens no WebP, eu tenho a pasta JS com um arquivo script vazio e um arquivo chamado smoke.js. Eu vou deixar também no repositório, quem quiser replicar isso no computador de vocês aí, vocês podem retirar o código de lá. É um pouquinho mais extenso, então não vou entrar muito em detalhes para não ficar muito longa a aula. E esse código, como eu peguei na internet também, ele já pronto, faz muito sentido eu ficar passando por ele aqui. Não foi eu que fiz. E a gente tem um index na raiz aqui do projeto, o .html.
Eu estou utilizando aqui o Live Service, a porta aqui, então qualquer alteração que a gente fizer no arquivo aqui, ele já vai repetir aqui pra gente. Vamos mudar aqui, ó. Então ele está tudo vazio aqui, vamos colocar a mão na massa agora. Então eu vou começar aqui pelo index. Hoje eu vou colocar aqui exclamação da tab, para ele preencher aqui para mim uma estrutura básica e vou colocar no título Monster Energy. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, para não ficar muito comprida a aula. Então o primeiro passo aqui é importar CSS, que está dentro da pasta CSS style.css. E já vou importar aqui antes do body os dois scripts. Vou importar o smoke, está dentro da pasta js smoke.js, e vou importar o script.js. Feito isso, eu vou criar a estrutura agora do HTML. Então eu vou começar aqui com a div class hero, que vai ser a div que vai englobar praticamente tudo aqui. Dentro dela, a div class logo. Vou importar aqui a tag com a tag mg o logotipo. Então, tá dentro de images, logo, webp. Não vou me preocupar com alt, com title aqui, para ficar mais rápido aqui o vídeo de demonstração. Então, dentro aqui entre do hero, eu vou criar uma outra div chamada drink, que vai ser basicamente o container da lata. Eu vou criar aqui uma outra div chamada monster. Como a gente vai ter quatro latas, eu vou replicar aqui mais 3 vezes, né? Somente isso, não vai ter nenhum conteúdo dentro dela. Vamos ver o que a gente precisa mais aqui nessa tela. Deixa eu ver, a gente tem um hero. Dentro do hero e fora do drink, a gente vai criar os botões. Div controls, class controls. Dentro dele, a gente vai ter button com a class item 1, por exemplo. A gente vai ter 4 também. Então, a gente vai ter 2, 3, 4. Já adiantando para vocês, a lata e o primeiro botão, eles vão ter uma classe active. A gente saber qual que está sendo ativo, o item ativo. A gente vai depois manipular com JavaScript. Então já vou deixar pronto aqui com a classe active nos dois caras. Beleza, gente? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos aqui no CSS agora. Então eu vou resetar aqui primeiro margem, page e box size. Vou pegar aqui o background. Vou colocar já a imagem já do meu fundo ali, que é o URL. Vai ser BG, né? Não lembro aqui. BG Hero. WebP, não repeat, center e fixed. Perfeito. Deixa eu ver se eu linkei certo. CSS style, eu linkei certo. Bom, vou atualizar aqui para funcionar. Então, ele já está funcionando, ó, já está com o logo, já está com uma imagem de fundo e já está com a fumaça aqui na parte de cima. Como vocês podem ver, no exemplo ele está mais escuro o fundo. Então, eu poderia fazer isso na imagem, mas eu fiz aqui através de CSS. Então, eu vou colocar aqui, ó, o e-comercial. Estou usando aqui o recurso do CSS que eu posso fazer ele aninhado, né? Como se fosse um LES, um SAS ali. E vou colocar aqui e-comercial 2.2.after. É o pseudo elemento que eu vou trabalhar. Content. Trabalhar dessa forma. Position absolute. Boto ponto e vírgula aqui. Position absolute. Top 0. Left 0. Width 100% do container. Height 100% do container. Background. No meu exemplo ali, eu utilizei um background radial, tá? Então é radial, gradiente. Circle. RGBA. Pode copiar aí, 11, 15. Eu sei esses números aqui, pessoal, porque eu já fiz antes alguns testes, certo? Então eu tô com a colinha aqui para consulta. Então vocês replicam aí, que é um código aqui no caso para deixar radial, efeito radial discreto, mas ainda existente. Então aqui são 3 níveis, então 0, 70% e 100%. Vocês pausam o vídeo aí se quiser copiar. Mas é um tom bem escuro, quase um preto ali, beleza? Então ele vai deixar a parte central um pouquinho mais clara, que é esse 0 aqui por cento, 0,55. Depois no 70%, 0,95. E depois no 100, 1% de opacidade. Então aqui ele vai ficar totalmente preto. Então nas beiradas, ó, é totalmente preto. E quando vai chegando no centro, onde está o sol aqui, ele vai clareando a parte preta. E os index aqui eu vou deixar como 0.
E opacity 0.80% para não ficar tão escuro assim. Foi essa a configuração que eu utilizei. O monster ficou por baixo desse after, a gente já vai consertar daqui a pouco. Eu vou deixar um texto align center aqui, para centralizar tudo na horizontal. Vou deixar um position também relativo aqui. Como a gente vai trabalhar com posições absolutas dentro do hero, do body, é bom colocar relativo. Aqui eu vou usar o 100% do DVH, que é a mesma coisa que o VH, né? Só que para o mobile ele vai considerar aquelas barrinhas que ficam na parte de cima, na parte de baixo, para não quebrar o layout. Então basicamente é isso no body. No MG. No MG já vou deixar aqui um maxi de 100%. Vou deixar display inline block. Deixa relative. Não precisa não. Vou deixar um margem zero alto, que já é para deixar centralizado. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Então a gente agora vai utilizar o logo. Vou usar um position relativo. Para a gente trabalhar com o Z-index aqui. Eu mesmo. Já vai ficar por cima, tá vendo? E vamos deixar aqui um max width. Opa. Max width 300 pixels. Beleza. E margem zero alto. Não preciso de margem zero alto porque eu já ataquei ele aqui. Então vai ser redundância. Vou deixar sem mesmo. E só vou adicionar aqui um top 5VH. Aqui eu preciso assim do zero alto porque o logo ele não é a imagem. Ele é a div. O smoke, como vocês podem ver, é a fumaça. Que é o JavaScript lá. A gente está aqui na parte de cima. Só para mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir ele aqui, ó. Não é script, né? É o smoke. Ele tem esse código todo aqui. E só para vocês entenderem, ele cria uma div quando é carregado, chamado com o ID Smoke Canvas. Certo? Então, se você inspecionar o elemento aqui, vamos ver o Smoke Canvas. Ele já inseriu aqui no body para a gente. Então, para a gente utilizar ela, para deixar na parte de baixo, é só a gente colocar aqui como é o ID da velha e Smoke Canvas. Então, vai ser um position absolute. Vai ser width 100% do container. Altura não, altura acho que é 320 que eu pus. Vai ser bottom 0, z-index 20 aqui, por cima, né, da lata de tudo. O que mais? Vamos deixar ele um pouquinho mais fraco aqui, vou deixar um 0.3 para 30%. E para não criar barra de rolagem, a gente vai colocar um overflow hidden para ele, beleza? O bottom eu sempre deixo logo abaixo do absolute para fazer mais sentido. Então, bom, o smoke aqui a gente já tem. O próximo que a gente vai configurar é o hero. Vamos lá, hero vai ser uma altura de 100 dvh, overflow hidden, position relative. Somente isso. A gente vai ter dentro do hero, a gente tem a div drink. Vou atacar ela aqui. Vai ter um width de 340, que é um tamanho que eu já testei, ficou legal. Eu vou colocar aqui temporariamente um background yellow para vocês verem o container ali na tela. Uma altura eu vou deixar 650, uma altura que eu já testei também, tá, gente? Então, para chegar nesse número, eu fui testando quando eu criei. Então, a gente já tem ali o container. A gente vai utilizar aqui um position absolute. Absolute, bottom 0. Fica na parte de baixo, né? E a gente vai centralizar ele na horizontal, com left e transform translate menos 50%. O z-index a gente pode colocar um aqui, ele já vai ficar por cima do logo e do after preto que a gente colocou no body. E aqui a gente vai adicionar um transition para quando a gente pôr a animação ele funcionar. Então eu vou deixar aqui um easy somente. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa. Vai precisar de um display flex. E eu vou deixar aqui já pré-configurado um left traço 0, que é meio que uma variável, né, quando a gente utiliza traço aqui. Vou deixar ele comentado por enquanto, depois eu habilito na hora da gente testar. E agora a gente vai configurar a div monster, que são as latas propriamente dito. A gente tem
Background, vamos colocar aqui vamos colocar primeiro aqui a largura, né? Então a gente tem 280 pixels. Aqui não vou trabalhar com altura, eu vou trabalhar com aspect ratio, que ele meio que calcula aqui com base na largura também a altura, tá? Então o tamanho que ficou legal ficou 2/4.5. Ponto e vírgula. Ver o que mais que a gente tem. A gente pode trabalhar agora com as imagens em si. Então eu vou colocar aqui a imagem do mockup. Então, ele colocou uma coisa que não tem nada a ver aqui. A imagens é mockup.webp no repeat center center. Aqui esse center center, vamos colocar 00. E ele já vai estar. A gente vai colocar aqui o background size. Background size vai ser 100%. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esse cara aqui. Mais fácil, mais separado, né? Background repeat. Opa. Não repeat. Como a gente tem 4 latas lá, é dessa forma aqui, tá, gente? Tá melhor aqui pra gente visualizar. Vamos desativar essas 3 aqui. Ó, dessa forma. Mais fácil. A gente tem a configuração dessa forma. E vamos centralizar a lata agora aqui no meio. Então a gente pode adicionar como transition também. A gente vai precisar depois. Position absolute. Vamos centralizar ele na vertical da mesma forma ali. 50%. Left e transforme no ZX menos 50%. E vamos colocar um top de menos 30 pixels. Ratio. Tá errado. Aspect ratio. Escrevi errado. Então aqui já está centralizado. Tá bonitinho. A gente pode até tirar essa parte amarela agora. A gente tem a lata aqui, tá perfeito. E agora a gente precisa colocar o emblema, né? O rótulo aqui por cima da lata. Como que a gente vai colocar isso? A gente vai colocar também aqui dentro do background. Então a gente pode colocar várias URLs, né? É só repetir o URL aqui e passar a outra imagem. Separar por vírgula. Aqui a gente tem um monster. Não é essa imagem. Aqui vai ser capa, né? Capa 1 aqui. Vamos começar por ela. Como vocês podem ver, ficou por cima da nossa lata. E para começar a ganhar forma, vamos utilizar o Blend Mode. Background Blend Mode, essa propriedade aqui. Então a gente tem o Multiply, que é igual tem lá no Photoshop, no próprio Figma também tem esse de mesclagem. Então a gente vai colocar aqui Multiply, então já ficou um resultado bacana, porém ficou essas sobras aqui. E para resolver isso, a gente vai utilizar uma outra propriedade chamada Mask Image. Então a gente vai utilizar uma máscara de imagem, como o nome já diz, onde só vai ser preenchido, né, essa máscara dentro da imagem útil, dentro do conteúdo. Como a gente está utilizando o WebP, que mantém o fundo transparente, então ele só vai preencher onde tem o desenho da lata. Então aqui a gente vai colocar uma imagem. Qual imagem que a gente vai colocar? O próprio mockup. Então a gente vai pôr aqui o imagens mockup.webp e ele já quase funcionou. Ele já preencheu aqui, porém aqui embaixo ficou, no lado direito ainda ficou vazado. Então para resolver isso, como a gente usou aqui, ó, background size alto 100, a gente precisa também usar um mask size alto 100%. É só colocar essa linha aqui, já vai funcionar. Perfeito. O que mais que a gente precisa? Acho que é isso, né? A princípio a gente já tem aqui. E se a gente descomentar aqui o monster, agora não vai dar aquele bug lá de várias latinhas uma do lado da outra. E a gente utilizou já o Position Absolute. Show, então agora a gente vai fazer os botões para ficar mais interessante. Vou vir aqui embaixo, deixa eu botar aqui. Controls. Controls. Vai ser um Position Absolute. Opa. Position Absolute. Bottom vai ser 20 pixels. Right pode ser uns 10% da direita. Como vai ter um botão do lado do outro, a gente vai usar o Display Flex. Um gap aqui de 15 pixels. Z-Index. Um pouquinho de 11. Tá na frente. Então, ele tá bem pequenininho aqui, ó, aqui embaixo. Então, dentro de Controls a gente vai ter os buttons. E vamos colocar aqui um Display Block. E trabalhar com 50 pixels de altura e largura. Para deixar redondo a gente usa Border Radius 50%.
O que mais? Border radius. Eu vou usar também uma borda 4 pixels solid transparente, que a gente vai preencher quando tiver com o botão ativo. Deixa eu ver o que mais. A gente vai deixar aqui o cursor pointer, indicar que é clicável, né, o botão. Deixa eu arrumar aqui, tá errado. Pronto. E para não deixar tão forte assim, ele vai começar com opacity 0. 0 não. 0.5, que é 50%. Tá mais fraquinho. E dentro do botão, quando a gente passar o mouse, ele vai ficar com opacity, opacity 1. Quando ele tiver active também, que a gente já tem o primeiro botão com uma classe active, vai ficar mais forte, tá vendo? Então já ficou mais forte. Eu não tô conseguindo clicar aqui, eu acho que é o smoke, né? Tá por cima. Vou usar 10 aqui. No smoke eu ponho 10, porque ele vai ficar por cima da lata, porém vai ficar por baixo. Se a gente utilizar aqui 11, né? Que é superior ao 10, então ele já vai ficar por cima, então eu já consigo clicar aqui depois. Então, tá perfeito. E no active, vou ver aqui, a gente vai colocar, se não me engano, eu coloquei uma borda. A cor da borda, né? De branco. Se ele tiver ativo. Opacity 1, não precisa, porque eu já coloquei aqui junto, né? Não dá pra ver aqui porque tá branco, tá, gente? Mas ele tem uma borda branca aqui, ó. E dentro de cada botão, né? Dentro de cada botão, não. Dentro do Controls, cada botão tem uma classe. Então, aqui é o item, traço 1, por exemplo. Eu vou colocar uma cor para eles. Background Color. D73A4F. Primeira cor. Eu vou repetir mais 3 vezes. Item 2, item 3 e item 4. Alterando aqui as cores. O item 2 é o EFEFF, EFEFF. O item 3 é essa cor aqui, F75591. E o item 4 é essa cor aqui, B4C50F. Então, a gente já tem aqui, ó. Agora dá para ver melhor a borda branca. Vamos ver o que mais que a gente falta fazer. A gente falta fazer a animação aqui da latinha quando a gente passa o mouse, ó. Acontece essa animação de giro. E na verdade não está girando, tá, gente? Ele está passando horizontalmente somente o rótulo. Ele está passando da esquerda para a direita. Então dá a impressão de estar girando, mas na verdade não está girando. É uma ilusão de ótica, digamos assim. Para a gente fazer esse efeito, a gente vai ter que fazer aqui no Hero Drink. A gente vai vir aqui e vai colocar aqui o efeito no Hover, E2.hover. O que a gente precisa colocar aqui? Vai alterar aqui o left com os dois traços ali, ó, left. E o valor que eu achei bacana é o 380 pixels. É aqui mesmo. A gente vai pôr aqui o transform. Para complementar, e o translate no eixo X. A gente vai colocar menos 50%, vai ficar no vertical, na horizontal no centro. E aqui na vertical, a gente vai usar o menos 120 pixels. Essa animação que vem da direita para a esquerda, a gente vai tirar depois. Ó, ele tá fazendo aqui, tá vendo? Ó. Então, essa é a animação que tá acontecendo. Para funcionar, a gente precisa aumentar esse cara aqui. Então, a gente vai sair daqui. Ver o que mais. Funcionar o giro, tá? Falta mais alguma coisinha. Deixa eu ver se eu lembro. No Monster, a gente já tem um Active também, né? Então a gente vai colocar aqui o Active. Left 50%. Vocês vão entender melhor isso aqui. Top 50%. Não vai mudar nada aqui, né? Mas já vou deixar aqui. Já aplicou o Active aqui no primeiro item. Agora para fazer ele girar, a gente vai precisar mover background aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês verem. Então a gente tem um capa 1, certo, gente? E na position, a gente pode definir, né, por pixel ou por center, por exemplo, top. É horizontal e vertical aqui os parâmetros.
a ordem dos parâmetros. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, sei lá, o menos 100 pixels e 0, então esse menos 100 pixels é o eixo horizontal e esse 0 é no vertical. Vou dar um Ctrl S aqui, vocês viram que já virou a latinha, tá vendo? A latinha já virou um pouquinho. Na verdade não virou, né? É o emblema, foi mais para a esquerda, menos 100 pixels que a gente pediu. Então aqui eu vou pôr menos 280. Tá vendo que ele já virou mais? Mas como que a gente vai fazer se a gente tem 4 imagens? A gente precisa ficar repetindo isso para Monster 1, Monster 2? Ou a gente tem uma outra forma de fazer? Tem uma forma melhor para fazer que a gente vai utilizar agora, que é utilizando parâmetros, né, do CSS, passando do HTML para o CSS aqui dinamicamente. A gente é um recurso bem interessante aí, que dá para vocês utilizarem para fazer diversas animações. Então a gente tem aqui as classes do Monster. A gente vai adicionar em cada uma delas o style, é o style inline mesmo, que a gente já conhece, e a gente vai passar uma URL, certo? A gente precisa passar as imagens primeiramente. Então vai ter capa 1, capa 2, capa 3 e capa 4. Então, ao invés de eu colocar só o URL aqui, eu vou passar como um parâmetro, que é traço, traço. E vou colocar o caminho. Deixa eu ver aqui como eu escrevi. URL, perdão. Vou passar o parâmetro URL e vou passar o que eu quero. Que é o próprio URL, né? A própria props URL. E aqui eu passo o caminho da URL mesmo, normal. Então aqui, como ele vai rodar lá dentro do CSS, eu preciso considerar o caminho como se estivesse lá dentro. Então lá dentro do arquivo do style.css eu preciso voltar uma pasta, dois pontos, barra, e o caminho da imagem. Então imagens, capa, traço 1.lp, por exemplo. A gente, feito isso, vai mudar nada aqui. Já o palette já entendeu aqui para mim o que eu preciso fazer. Vou clicar aqui para ele replicar. Então ele já replicou aqui para mim, não vai mudar nada. Se eu deixar somente barra imagens, que é o caminho correto aqui, com base no index, não vai dar certo. Tá? Eu testei, tive esse problema e identifiquei que era essa forma aqui que eu deveria passar o caminho correto. Então o caminho correto é em relação ao CSS. Como que eu vou puxar essa imagem aqui dentro? Então vamos alterar esse cara aqui, ó, que é onde está a capa 1. A gente vai colocar o parâmetro. Então, no CSS a gente vai utilizar o var, né, que a gente já utiliza para definir algumas variáveis aqui, geralmente para cores, para tamanhos padrões, né? Então, a gente vai utilizar o var e a gente vai pegar a URL. A gente passou lá no HTML. O que mais? A gente precisa também passar a variável left que a gente criou aqui em cima. Tá vendo? Então, a gente criou ela aqui em cima. A gente poderia criar ela em qualquer outro lugar aqui. A gente criou ela aqui em cima e alterou a variável aqui quando a gente passa o mouse. Então, quando a gente passar o mouse, essa variável vai ter esse tamanho aqui. Né? Vai mover 380 pixels. Esse 380 pixels eu fui calculando também, eu fui testando para ver até onde seria o final aqui da minha imagem, do emblema, para não ficar uma parte vazia da lata. Vou mostrar para vocês aqui o que acontece se a gente colocar um valor diferente. Bom, então, aqui na posição horizontal, eu vou também colocar a variável left. Se eu precisasse, como os emblemas têm o mesmo padrão, o mesmo tamanho, fácil eu definir aqui dentro do próprio CSS. Se cada emblema tivesse um tamanho diferente, eu poderia passar aqui dessa forma também, como eu fiz aqui na URL. Tava mais um aqui, chamado left, por exemplo. Tá? Daí ele conseguiria pegar dinamicamente. Enfim, então vai ficar dessa forma. Eu vou dar um Ctrl S aqui para ver se já vai funcionar. Já funcionou em partes. Ele tá pegando aqui uma latinha aqui, não tem nada a ver. Beleza. É que acontece, acho que esse da cor amarela, eu coloquei a imagem um pouquinho diferente aqui. Por isso que ficou assim. A gente já vai resolver isso. Deixa eu ver. Então, o que mais? O Active, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai deixar o Opacity aqui no Monster 0%, vai sumir. Tá vendo? Sumiu. E aqui no Active, somente o Active vai ser Opacity 1. Então ele vai começar com o primeiro item Active.
A gente já vai fazer esse efeito aqui, ó. Esse aqui não tem porque a gente fez de um pouquinho diferente. Se você não quiser ter esse efeito, você pode usar o display none. Aqui você usa o display block. Aí não faz sentido usar o opacity, tá, gente? Aí você decide. Se você usar o display none, ele vai fazer esse efeito do amarelo, desse tom rosa, branco e vermelho. Bem rapidinho, tá vendo? Ó, é um efeito legal também se você quiser deixar. Então vamos continuar aqui. Então, basicamente a gente já tem aqui, ó. E vou mostrar para vocês esse valor. Então se eu colocar aqui, por exemplo, um valor maior, 580, ele vai passar muito do emblema, maior que o emblema, o rótulo. Então ele vai ficar a parte visível aqui da lata. Então esse cálculo aqui eu fui testando, né? Até que chegar o 380, ele vai virar praticamente tudo para a esquerda, sem passar aqui, sem mostrar a parte da lata. Só para explicar para vocês. Então, tá basicamente pronto nossa animação. Então falta só a gente agora controlar via JavaScript esses caras aqui, ó. Quando a gente clicar, vai mudando. Então eu acho que é isso, né? Ah, tem a parte mobile também. Vamos já resolver essa parte mobile. Depois a gente só mexe no JavaScript direto. A parte mobile eu vou fazer só um breakpoint só, bem simples aqui. Na 580, se não me engano, que eu fiz o teste. Acho que é legal. O logo. Não sei se vocês lembram, a gente já definiu lá em cima para 200 pixels. Eu não lembro se a gente já colocou lá em cima, tá? Deixa eu só ver aqui. A gente usou 300. Aqui no mobile a gente vai ficar um pouquinho menor, né? Vou deixar aqui 200. Vou ter uma extensão aqui, ó. Vou habilitar para vocês verem como vai ficar aqui no mobile. Tá bem maior, né? Tá tampando até o logo aqui. Então a gente já vai corrigir isso. O, o Hero Drink. A gente vai diminuir um pouquinho a altura. 340 pixels. Eu já testei esses valores, por isso que eu sei. A gente vai diminuir um pouquinho a largura também. Então vá, vocês viram que já ficou um pouco menor e foi para baixo. Bottom, eu vou deixar 110 pixels para ele ficar tão embaixo. Vou dar uma diminuída agora no Monster. Div Monster. Aqui é a latinha propriamente dita. Vou diminuir um pouquinho a largura. Vai ficar menorzinho, tá vendo? Aí eu não preciso definir a altura. Como eu usei o Aspect Ratio lá, eu não preciso mexer nele, tá vendo? Ele já funciona legalzinho. Ficou bacana. O que mais que a gente fez aqui? Então acho que é só isso, cara. A gente precisa centralizar o botão, né? Botões. Então a gente tem o Controls. Para centralizar ele, a gente vai resetar aqui o Right. Vamos usar o Left 50%. Transforme, Translate Cinema de 50%. Perfeito, a gente já tem ele centralizado aqui. Aqui, como a gente diminuiu aqui a largura, quando a gente passa o mouse, né? Ele vai exibir a parte da lata, porque a gente mudou a largura. Então a gente precisa recalcular isso também no nosso no Hero Drink Over. Então a gente tem ele aqui já em cima, então vamos configurar o hover. Aqui a gente vai mudar para a variável left para menos 200 pixels. Já testei também esse valor. E aqui no transform a gente vai colocar menos 50 e menos 80 pixels. O valor mesmo que ele sugeriu. Então a gente já tem aqui, ó. Como ele está embaixo da fumaça, a gente precisa passar um mouse aqui em cima, na parte de cima da lata. A gente pode até diminuir aqui a fumaça se a gente quiser, mas acho que ficou legal assim. Beleza? Porque a ideia aqui no mobile principalmente é a gente clicar e alterar mesmo a classe ali. Então vamos para o nosso querido JavaScript. Então a gente tem aqui o nosso JavaScript. O que a gente precisa fazer aqui? Conforme vocês viram aqui, eu coloquei aqui o primeiro item
o nosso monster como active e o primeiro item do botão como active também. Então já vai vir carregado. Beleza? Então o que a gente precisa saber? Quando a gente clicar no botão, ele precisa remover o active do nosso monster, remover o active do botão já existente, né, que já está ativo, e aplicar no active que a gente clicou e no item correspondente ao nosso botão. Para ficar mais fácil, a gente vai passar via propriedades, via data, atributos, esses parâmetros, para ficar mais fácil. Então, data, poderia chamar de qualquer coisa aqui, vou chamar de data-btn 1 e assim por diante. O Python já entendeu, então data-btn 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa eu vou fazer aqui no meu data-monster. Só que aqui eu vou utilizar o data-monster. Então a gente tem aqui o 1, ele já entendeu também. Eu clico no Copilot e ele já preenche para mim. Então, tendo isso em vista, a gente já consegue trabalhar com o nosso JavaScript. A gente vai ter que aplicar isso, essa dinâmica, depois que carregar o DOM, né? Carregar a página. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar o JavaScript Vanilla mesmo, o raiz, né? Digamos assim. Então, a gente faz assim, o window.adventListener, e aqui a gente trabalha com DOM content loaded, certo? E a gente vai, ele chama uma função aqui anônima, flechinha, abre e fecha chaves. Aqui dentro, tudo que a gente fizer aqui dentro vai ser executado depois de carregar a página, né? Carregar o nosso DOM ali. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear os botões. Então a gente vai criar uma constante aqui, da buttons, por exemplo, document quer select all, que é como a gente quer todos os botões, a gente vai usar o select all. E a gente põe a classe que a gente atribuiu, né? Ou a classe ou o elemento que a gente atribuiu. No caso, como só tem ele de botões na minha página, eu vou já chamar a tag button direto. Se eu tivesse outros botões, aí seria bom eu colocar a classe aqui para identificar eles. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Então agora a gente vai ter que percorrer esses botões. Ele já deu aqui a sugestão Copilot, então é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Buttons for each. A gente vai chamar de button cada elemento, né? Preenche aqui button. Na verdade, vou chamar de btn aqui, para ficar mais fácil. Btn for each btn, que vai ser o nome que a gente vai dar a cada elemento da lista. Flechinha, abre e fecha chaves, novamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente clicar em cada botão, ele já está dando ali a dica, é exatamente isso. Então, btn.adventListener.click. Então, quando a gente clicar no botão, ele vai executar essa função aqui. Mesma coisa, abre e fecha parênteses, flechinha, abre e fecha chaves. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa, a gente identificar o ID dos botões. Então, a gente vai criar aqui um const btn ID, que vai ser o btn, né, que é o item que está passando aqui no loop. Para a gente pegar atributo aqui no JavaScript, a gente usa o get attribute e o nome do atributo que a gente colocou, que não é o ID, é data btn, certo? E a gente vai fazer um pouquinho mais para baixo aqui, um document.char select all. A gente vai selecionar todos os botões novamente. Vamos repetir aqui o data btn, o atributo, né, que a gente colocou. Como a gente está selecionando para o atributo, a gente coloca entre colchetes, se não me engano, isso aqui, né? Confundo os nomes. Então vou selecionar todos que estão com data btn, que são os 4 botões, e vou fazer um loop nele aqui, conforme ele já sugeriu aqui para mim o Copilot. Então vou dar o nome de B ali para ele, para cada item, e vou remover, né, a classe active. Exatamente isso que ele sugeriu aqui para mim. Eu vou remover. Depois que eu remover, eu preciso adicionar a classe active para o botão correspondente. Qual que é o botão correspondente? A gente tem aqui o btn ID, lembra disso. E a gente tem o btn advanced list click. O btn class list add active, exatamente isso que ele sugeriu, ó. btn class add active. Da onde está vendo esse btn? O btn está vindo aqui, ó.
certo? Daqui, na verdade, ó. N. Então eu tenho acesso a ele aqui dentro. Vou adicionar uma class chamada Active. Vamos ver como vai ficar. Cliquei, já tá ficando, tá vendo? Não tá alterando aqui, mas já tá ficando aqui. O que a gente precisa fazer aqui também? Então, quando ele remover o Active, a gente precisa também fazer um mapeamento do Data Monster. Então, aqui dentro, a gente vai fazer um document, quer select auto, não é data content, é data monster, que é as latinhas. É basicamente a mesma coisa que a gente fez ali. Então, eu vou usar um M, monster. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o M. A gente vai ter que remover, né, primeiramente o active. A gente vai percorrer aqui, ó. Cada item do Data Monster vai remover o active da onde tiver. E a gente vai ter que adicionar ele aqui também. Então, eu vou duplicar essa linha aqui. Só que aqui eu vou... Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui embaixo do remove para fazer mais sentido. Aqui no loop. Vou criar uma constante chamada monster to show. Então, nessa constante, ela vai adicionar a classe active para o item correspondente, que precisa estar ativo com base no botão. Então, vou pôr aqui document carry selector data monster. Exatamente o que ele sugeriu aqui, ó. Data monster igual ao ID que eu cliquei. Então, esse btn ID é o ID que eu cliquei, certo? Então, ele vai procurar qual é o data monster com o mesmo ID. Então, aqui a gente está usando 1, 2, 3, 4 em sequencial aqui também, então é só a gente comparar. Então, quando eu clicar no 2, ele vai ter que pôr a classe active no 2, né? Vai remover primeiro de todos, se tiver, e vai aplicar somente no 2. Perfeito. É isso que ele vai fazer aqui nesse Constructor Show. Aqui, na verdade, ele não está aplicando a classe, ele só está encontrando em qual elemento ele vai aplicar a classe. Aplicar a classe de fato, é isso que ele sugeriu. Ó. Monster to Show, Class List, add Active. Só isso, gente. Só isso. Bem simples. A gente muda aqui agora, ó, ele já está fazendo, tá vendo? Muito bom. Porém, o efeito que eu apliquei aqui, a gente clica, ele gira e volta. Não gira de fato, né? Conforme eu já disse, mas ele dá esse efeito aqui de passar o left lá para menos 280, 380, né? Então a gente precisa fazer mais um ajuste. Para fazer isso, como que eu resolvi? Quando a gente trocar aqui a classe, a gente vai adicionar também no body uma classe. Tá? A gente vai adicionar aqui no body, por exemplo, dinamicamente, uma classe chamada Change Monster. Vou colocar ela aqui, e aqui no CSS, eu vou... Onde a gente tem um hover do hero, do drink, né, na verdade, aqui. Na verdade, eu vou ter que deixar aqui fora, tá, gente? Eu vou copiar esse cara aqui. Vou mover ele daqui, porque como eu vou atingir o body, eu vou ter que tirar ele aqui de dentro. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Aqui vai ser hero. Pra não ficar repetindo o código, tá, gente? Então, drink, over. Vou pôr esse código aqui. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Eu pago ele daqui. Não dá nada. Deixa eu tirar aqui do mobile. É normal. Ó, não mudou nada. Beleza, gente? Só que aqui eu vou adicionar também, agora, o body. Ó, o body, então ele vai ter a classe change. Então, quando ele tiver essa classe, ele vai aplicar o mesmo efeito no hero drink. Tá vendo? Só que aqui ele aplicou e ficou. Por quê? Porque ele está aplicando quando existir a classe e não quando a gente passar o mouse em alguma coisa, que é o caso aqui do drink. Então ele vai ficar sempre assim. A gente já vai corrigir isso. Então, ó, é isso mesmo que a gente quer. Então a gente vai tirar essa classe aqui que a gente vai adicionar via JavaScript. Tira. Não quero completar. Mas se a gente trocar aqui agora, nada acontece. Porque a gente precisa controlar isso JavaScript.
Então aqui no JavaScript, o que a gente vai ter que adicionar para fazer funcionar? Então aqui embaixo do btnid a gente vai criar uma outra constante para identificar o body. Então document.charSelector tag body, sem segredo nenhum. E aqui embaixo da tag body a gente pode adicionar a classe. Então como que a gente adiciona a classe no JavaScript? Body, o elemento, classList.add change monster, né? Colocou. Então, a gente já colocou aqui, ó. Se a gente clicar agora, vai funcionar, tá vendo? Porém, ele vai e para. Ele não volta para a posição inicial. Então, para a gente fazer funcionar esse efeito, a gente precisa adicionar o change monster, mas depois de um tempinho a gente precisa remover ele para fazer o efeito funcionar. Eu vou deixar ele aqui embaixo, porque ele vai ser a última coisa que vai acontecer. Então, para a gente executar alguma coisa depois de tanto tempo, a gente pode utilizar o set timeout, por exemplo, JavaScript. É que ele já entendeu, né? Então, no set timeout eu vou remover ali o change monster. Então, só vou dar um tab aqui, e vírgula, depois de quantos milissegundos eu quero que isso aconteça. Então, aqui é 1000, então é 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, ele vai remover a classe change monster no nosso body e automaticamente ela vai voltar para a posição inicial. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar, vou clicar. Depois de 1 segundo, ela volta. Porém, 1 segundo eu achei muito. Então, eu vou deixar 500 milissegundos. Então, cliquei, ela vai e volta. Então, quanto mais rápido você quiser deixar, você vai diminuindo esse valor aqui. 300, por exemplo, vai ser um pouco mais rápido. Eu achei que ficou bacana o 500 milissegundos. Então, ele funciona se a gente passa o mouse e funciona se a gente clica. No mobile, vamos testar aqui também. Simulador. No simulador deu um BOzinho aqui, ainda bem que eu vi, ó. A gente precisa também adicionar o mesmo cara que a gente fez aqui, ó. O mesmo cara aqui, ó. A gente precisa adicionar aqui no nosso Hero Drink. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou trocar por esse, né? Vamos lá aqui, ó. Combinação. Eu vou tirar esse cara aqui, então não preciso mais. Estou usando aqui embaixo. E aqui já vai funcionar. Ó. Muito legal, muito legal, muito legal. E é bem simples, pessoal. Não é nada. Não. E assim a gente tem um efeito. Né? A gente tem um efeito criado. Muito bacana. Então foi assim que eu criei essa telinha aqui. Com essas coisas que a gente viu aqui, o background blend, o mask, dá para vocês fazerem bastante coisa legal, interessante. E utilizando um pouquinho de JavaScript dá para você implementar interações com clique, né? Dependendo da interação, se for só com hover, só com CSS já resolve. Mas geralmente um JavaScript dá mais liberdade, dá mais possibilidade de você manipular. Então, essa videoaula de hoje ficou um pouquinho comprida, tá? Não era ideia, mas espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição do vídeo o link do repositório. Então eu tenho aqui o GitHub, vai ser no GitHub. E provavelmente eu vou criar algumas branches, né? E vou criar um repositório de animações, onde eu vou postar todos os arquivos de aulas que eu fizer de animações. E as branches vai ser basicamente os vídeos. Então já vou deixar o link direto da branch. Vocês clicam lá e baixam o repositório ou clona, né? Para quem já mexe com GitHub aí, já pode clonar e fazer aí localmente mesmo. Ou quem quiser pode também vir aqui em Code, ó, baixar o download zip. Esse aqui não é o arquivo, tá? É um outro site que eu fiz, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o like. No próximo vídeo eu tento ser mais prático, trazer uma coisa até mais complexa do que essa. Então, até a próxima.